A paz do Senhor, meus queridos amigos, meus amados irmãos, bem-vindo a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Nós queremos, em nome do nosso pastor presidente, Ailton José Alves, agradecer a sua honrosa audiência. Que Deus continue abençoando a você, a sua família e a todos que estão neste momento escutando a esta programação. Nós queremos convidar a você a ler um texto da Palavra de Deus para comentarmos e trazermos uma reflexão bíblica a cada um dos nossos telespectadores. Abramos as nossas Bíblias no livro do Êxodo, o capítulo de número 3 e os versículos de número 7 a 9, que diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu e do ferizeu e do reveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Caro telespectador, nós queremos, nesta ocasião, nesse texto, por sinal muito bonito, da Palavra de Deus, um texto que consta entre as histórias, um fragmento da história do Êxodo, a história do povo de Deus que saía do Egito para a terra da promissão, para a terra de Canaã. E nós queremos compartilhar com cada um dos nossos amados telespectadores sobre a temática, sobre o tema, os 4 gestos dos cuidados de Deus. Nesta passagem, nos versículos de número 7 a 9 do capítulo 3, nós queremos aqui apontar os 4 gestos dos cuidados de Deus. Nós sabemos que Deus revela exatamente a Moisés. Nesse momento aqui, ele mostra a sua atenção, o seu cuidado, a sua assistência ao seu povo. E nós gostaríamos de dizer que o nosso Deus, aquele a quem servimos, não só ao povo escolhido, ao povo de Israel, mas ele continua sempre eternamente cuidando, assistindo, velando pelo seu povo. E é bom dizer que nesta passagem, como eu já falei, nós encontramos dos muitos cuidados que ele revela ao seu povo, tanto a Israel como o povo veterotestamentário, como nós, a igreja no Novo Testamento, os cuidados dele são magistrais, estão sempre presentes. Bem, o versículo de número 7, nós encontramos a seguinte expressão: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Um dos gestos do cuidado de Deus, dos 4 que nós vamos relatar aqui, é que Deus vê, glória a Deus. Ele diz claramente: tenho visto. Nós vivemos numa época, eu diria que não só agora, mas durante toda a existência do homem, há um lamento, o lamento de não ser visto, muito especialmente nos dias atuais. O ser humano, ele lamenta por não ser visto, por passar despercebido aos olhares das pessoas, porque é uma necessidade do ser humano, a necessidade de ser visto, de ser percebido, de ser notado, mas nem sempre isto acontece, porque muitas vezes o indivíduo, ele passa pelos olhares e talvez por olhares de pessoas que ele gostaria de ser visto. Não somente na questão do reconhecimento pelo que a pessoa faz ou pelo que a pessoa é para alguém, mas também do sofrimento. Aqui o texto, o contexto nos remota à questão da angústia, do sofrimento. E é óbvio que nem sempre nós somos vistos na hora em que estamos sofrendo. É provável que nós estejamos dirigindo uma palavra a você que neste momento tem esse lamento, o lamento de não ser visto, está passando por um momento difícil, uma aflição, crises, dificuldades, e talvez você acredita e pensa e até
denuncia seu descontentamento de que você não está sendo visto. Mas a reflexão deste momento que nós estamos aqui trazendo, a reflexão da palavra de Deus, falando sobre os gestos dos cuidados de Deus revelados aqui nesse texto, é que Deus, Ele vê. Então, tenha certeza de que mesmo se você passa por despercebido aos olhares de alguém, Deus, Ele vê. E é isso que Ele diz claramente a Moisés, naquele momento de angústia que o povo estava vivendo no Egito: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E tendo essa certeza, né, de que Deus vê, porque enquanto passamos por despercebido por olhares de alguém, nós temos a certeza de que Deus vê, glória a Deus. Isso serve-nos de consolo, isso nos serve de alento, porque nada escapa aos olhares de Deus, nem mesmo as nossas angústias. Agora, quando nós falamos do ver de Deus, nós pontuamos aqui que Deus vê, isso aqui vai muito além da análise que se possa fazer da visão humana. O ver de Deus não está caracterizado apenas ao enxergar, né? Quando a gente fala de ver, no que diz respeito à capacidade, no que diz respeito à faculdade do corpo humano, estamos falando de a capacidade de enxergar, de olhar, de avistar, de contemplar. No entanto, a palavra aqui, conforme registra no versículo de número 7 do capítulo 3, onde nós lemos que tenho visto, vai muito mais além do que a capacidade de avistar, de olhar, de contemplar. A expressão de que Deus vê, quando ele diz aqui tenho visto, significa, entre outras coisas, porque a palavra no original é de uma dimensão extraordinária, mas a ideia é de assistir, é de acompanhar, de atentar, ou em outras palavras, notar, sentir, avaliar, considerar. E nós poderíamos resumir que quando Deus disse tenho visto, ele estava dizendo atento para fazer algo. O ver de Deus é atentar com o propósito de fazer alguma coisa, ou reparar os detalhes. Glória ao nome do Senhor Jesus. Como é bom a gente ter este alento confortador, essa palavra confortadora da parte do nosso Deus. Sofrimento faz parte, nós já dissemos em outros momentos aqui, refletindo sobre a palavra de Deus, que o sofrimento não pode ser excluído da experiência humana, especialmente da experiência cristã. O próprio Jesus, ele relata, ele assegura que a presença do sofrimento faz parte da dinâmica da existência humana e que isso não desmerece, que isso não deprecia o cristão. Pelo contrário, o sofrimento é sempre visto como um instrumento divino para provar o seu povo, para polir, para qualificar e quantificar as dimensões do caráter humano. Então, caro telespectador, é confortador a expressão de Deus para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, ou eu tenho atentado, eu tenho observado os detalhes. Às vezes nós achamos que não estamos sendo vistos, é verdade, e que isso causa angústia, dado a necessidade do ser humano, as necessidades emocionais ou emotivas do ser humano de ter um acompanhamento, de ser visto. Mas mesmo que a gente não tenha isso por parte dos homens, tenhamos certeza, tenhamos o alento, o conforto e a plena convicção de que Deus vê. Glória ao santo e poderoso nome do Senhor. Ele vê, ele atenta aos minúsculos detalhes da nossa existência. Ele está acompanhando. A ideia aqui de ver é acompanhar minuciosamente. Glória a Deus. Quando a gente abre a Bíblia, no capítulo, poderíamos referendar exatamente isso aqui, essa questão de que o ver de Deus pode se traduzir por atentar para fazer algo ou reparar os detalhes. No capítulo de número 16, que narra uma história conhecidíssima e, sobretudo,
muito instrutiva para nós, pregada em muitos dos momentos na igreja, no capítulo 16, que fala de Agar, num dos momentos críticos da sua vida, no versículo, especificamente o versículo de número 13, mas no versículo de número 12, nós encontramos a seguinte expressão. Mas no versículo, vamos ver o versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, que é uma teofania, manifestação do próprio Deus. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o nome, ou o seu nome, Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E aí diz o versículo número 12: e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Aí, o versículo 13, corroborando aquilo que nós estamos falando sobre Deus ver, a Agar, ela se expressa, a expressão dela vem a partir daqui. Então chamou o nome do Senhor, isso refere-se a Agar, que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, e eis que está entre Cádiz e Berede. Mas observemos especificamente essa expressão: tu és o Deus da vista. A tradução dessa expressão significa: tu és aquele que vê, que vês, tu és aquele que me enxergas, tu és aquele que me contempla, tu és aquele que acompanha os meus passos, tu és aquele que atenta nos detalhes. Glória a Deus. Se te serve de consolo, meu caro amigo, meu caro irmão, telespectador assíduo da programação da Rede Brasil de comunicação, se isso é alentador para você, tenha certeza que Deus está te vendo, Deus está acompanhando detalhadamente teu sofrimento, tua dor. Mas não somente Deus ver, nós dissemos que são 4 gestos do cuidado de Deus, ou dos cuidados de Deus. O nosso Deus, ele continua falando para Moisés. Ele diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Se tivesse tempo, mostraria, acrescentaria que ele não disse apenas que tenho visto, mas tenho visto atentamente. Mas basta dizer que ele nos vê, e isso já nos dá um certo alívio na alma. Mas aí prossegue Deus falando para Moisés, no mesmo versículo 17: e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Aqui está o segundo ato, o segundo gesto dos cuidados divinos por nós, é que ele não só vê, mas ele também ouve. Isso é de uma forma poética, profética e consoladora, extraordinária para todos nós. Eu tenho ouvido, enquanto eu falava aqui sobre a necessidade de ser visto, maior ainda nos dias atuais, é a necessidade de ser ouvido. O ser humano, mais do que nunca, vive num momento de pressão, de sobrecarga, de esgotamento físico, emocional, e é peculiar à índole humana a necessidade de ouvir e de ser ouvido especialmente. Mais especialmente a necessidade de ouvir. Quanto mais uma pessoa fala, é um indicador de que aquela pessoa tem necessidade de ouvir. Aliás, dizem os especialistas do comportamento humano que a mulher, ela tem necessidade de falar pelo menos 25 mil palavras diárias, mas é exatamente expressando a necessidade que tem de ouvir. E nem sempre as pessoas que têm necessidade de ouvir são ouvidas. É a reclamação de muitos seres humanos. O ser humano tem sede de desabafar. E aí tem o desabafo espiritual, a gente faz isso na oração. O desabafo clínico, quando as pessoas procuram um terapeuta, um profissional, porque tem necessidade de expressar
alguma coisa, alguns recalques, algo que está interiorizado e que precisa vir a floração, vir a ser exteriorizado. Daí a necessidade de ser ouvido é tremenda, mas nem sempre nós somos ouvidos de maneira apropriada, porque nos faltam pessoas com capacidade auditiva suficiente para nos ouvir. Glória ao nome do Senhor. Mas aí, o que é interessante é que Deus, Ele está pronto a nos ouvir. Se temos a necessidade de ser ouvido, e é difícil encontrar pessoas com ouvidos clínicos, essa é a verdade, e aí as pessoas ficam numa ansiedade interminável, com doenças almímicas, doença da alma, mas Deus, Ele escuta, especialmente, claro, a expressão Deus ouvir está relacionado à oração, mas aqui no texto não é apenas a oração. O ouvir de Deus não é apenas captar som. O ouvir de Deus nos remete a sua atenção a um pedido de socorro. Quando ele diz aqui, tenho ouvido o seu clamor, aí ele explica, por causa dos seus exatores. Então, o grito, o clamor do povo era um pedido de socorro, representava um pedido de socorro. E a expressão de Deus para Moisés, de que ele ouvia o clamor, estava dizendo que ele estava atento ao pedido de socorro. Isso nos remete exatamente a essa capacidade divina de nos ouvir. Glória a Deus. Então, se você acha que não está sendo ouvido, Deus, Ele está sempre disposto a te ouvir. É ou não consolador essa expressão, glória a Deus? Tem ouvido, que saber que Deus ouve. Aliás, eu diria que Deus ouve até aquilo que a gente não diz. Deus ouve até aquilo que você não fala. Sem que haja palavras, está escrito no Salmo 139, salvo engano, versículo de número 14. Sem que haja uma palavra da minha boca, tu conheces, tu sabes. Ali a expressão vai configurar o relato da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, né? Obviamente, mas isso também pode se ajustar ao contexto do que nós estamos falando, de que Deus ouve. Ouve até aquilo que você não fala. Isso é consolador para nós, servos do Deus Todo-Poderoso. Então, você, caro telespectador que nos escuta nessa oportunidade, receba isso como uma palavra alentadora do teu Deus, que Ele te ouve, te escuta, está sempre disposto, tem ouvidos clínicos para ouvir os teus pedidos de socorro. Nós estamos falando sobre os 4 gestos do cuidado ou dos cuidados de Deus, claro, referente ao seu povo, tomando como base Êxodo capítulo de número 3, versículos 7 a 9, quando Deus revela para Moisés a sua atenção, a sua assistência, a sua disponibilidade para cuidar do seu povo. Ele disse que Deus vê, e aí ele diz também agora que Deus ouve. Glória ao nome do Senhor. Eu encerrei dizendo que Ele ouve até aquilo que a gente não fala. Meu caro telespectador, daí a importância da oração, de expressar as nossas lamúrias, as nossas aflições, aquilo que está, muitas vezes a gente expressa para alguém e acha que não foi ouvido, que não foi bem atendido. Eu quero te dizer de forma confortadora que o Senhor Deus está te ouvindo ou pronto a te ouvir. Mas não somente Deus ouve, não somente Deus vê, mas Ele prossegue, aliás, Deus prossegue nas suas colocações, falando para Moisés. Volto a ler o versículo 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Aí ele complementa, porque conheci as suas dores. Glória a Deus. Aqui vem o terceiro ato do conforto de Deus, o terceiro gesto, que é Deus sabe. Quando ele diz assim, conhecer, né, vai referir-se exatamente à questão do conhecimento de Deus. Há muitas pessoas que sofrem às escondidas, há muitas pessoas que têm o sofrimento oculto das pessoas, né? Ninguém sabe, ninguém tem conhecimento.
eu estou me dirigindo aqui falando certamente a centenas, a milhares de pessoas, através da Rede Brasil ou pela internet. E aí é possível que a nossa voz, a voz da igreja, está chegando a muitas pessoas e que acredita que o seu sofrimento está oculto dos homens, das pessoas que ninguém sabe, ninguém vê, sofre às escondidas, dores ocultas, mas é confortador saber que Deus sabe, glória a Deus. Eu conheci, disse ele, porque conheci as dores do povo, conheci as suas dores, as dores do povo de Israel. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que conseguem disfarçar bem, esconde as dores da alma por trás de um sorriso no rosto. Há muitas pessoas que às vezes têm a responsabilidade na igreja, é um líder, é um homem, uma mulher com compromisso de confortar, de consolar, de ensinar. E as pessoas acreditam que tais pessoas, dada a responsabilidade que têm, não têm problemas. E muitas vezes as pessoas, por estarem na posição de confortar, a ser confortado, de ensinar a ser ensinado, de trazer alento às pessoas, acabam muitas vezes escondendo dores, escondendo sofrimento por trás de um sorriso. Mas o teu Deus, ele sabe, glória a Deus, ele conhece, louvado seja o nome do Senhor, e por ele conhecer, porque na verdade essa expressão que Deus sabe indica o seu conhecimento constante e contínuo, plena e constantemente, é o saber dele constantemente, ou seja, ele está plena e constantemente informado. Seria essa a ideia do texto. Quando ele diz eu conheci, ele diz eu estou plena e continuamente informado daquilo que você está vivendo, do que o povo está passando, glória a Deus. Deus sabe, ele não se esquece. Aliás, na Bíblia tem algumas expressões figuradas e diz que Deus se lembrou de algumas pessoas. No caso de Noé, Deus lembrou-se de Noé, Deus lembrou-se de Ana, e entendendo isso literalmente nas linhas, a gente acaba acreditando que Deus se esquece. Mas Deus, ele não se esquece. A expressão bíblica de que Deus se lembrou de alguém quer dizer que viu Deus que era a hora de agir em favor daquela pessoa. Deus determinou agir em favor daquela pessoa que, pelo seu ato de provação, tinha deixado aquela pessoa ali naquele sofrimento, naquele estado, mas, glória a Deus, Deus não se esquece. Deus não se esquece. Aliás, tem uma expressão que também é figurada, que ele tem escrito na palma da mão, que é uma ideia para que a gente compreenda o cuidado que ele tem de se manter informado e conhecedor das nossas causas, dos nossos problemas. Então, o terceiro ato confortador de Deus é que Deus sabe, glória ao nome do Senhor. Deus sabe de tudo, ele sabe do problema, né? O médico muitas vezes faz uma análise, um diagnóstico, e aí passa ou define o prognóstico. E muitas vezes o médico descobre um problema, uma enfermidade, um distúrbio, mas ele mesmo não trata, ele encaminha outro, ele encaminha terceiros, a uma outra especialista, porque ele não sabe todas as especificidades do ser humano, mas Deus, ele sabe o problema e ele tem a solução. Glória ao nome do Senhor. Concluindo, meus caros telespectadores, a expressão bíblica vai nos dizer fortemente no versículo 8: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para trazê-lo ou fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Quando a Bíblia diz desci, aqui está o último ato confortador revelado nesta passagem bíblica, que é Deus age, glória a Deus. Diferentemente do homem que às vezes vê, às vezes ouve e às vezes sabe e não faz, o homem muitas vezes não faz por duas coisas. Primeiro, o homem não faz por insensibilidade. Tem muitas pessoas que não se sensibilizam com o seu problema. Tem muitas pessoas que não sentem, que não ligam para você. Então, às vezes, não faz porque não acha conveniente fazer. Às vezes, o homem também não faz por
incapacidade. Nem todo mundo que conhece seu problema pode fazer alguma coisa por você, ainda que queira, mas às vezes se encontra travado, limitado e não pode fazer alguma coisa por você. Ao contrário de Deus, Deus, Ele vê, Deus, Ele ouve, Deus, Ele sabe, mas Ele também age, Ele intervém, Ele toma providência. E é isso que Ele disse, por isso eu desci. Eu vi, eu ouvi, eu sei, mas eu desci para livrar o meu povo. Glória ao nome do Senhor. E ele se revela a Moisés no mesmo capítulo, lá nos versículos 14, quando Moisés tomou conhecimento de toda essa grandeza dos cuidados de Deus, e Deus mandou que ele fosse agora para livrar o povo. Moisés perguntou, quem eu vou dizer que me enviou? Se me perguntarem, porque tu não tens rosto, não tem um nome, o nome de Deus nas Escrituras é um tetragrama chamado, é um termo impronunciável. Então Moisés queria saber, se alguém perguntar quem enviou, o que direi? Aí Deus diz, você diz que eu sou, me enviou a vós. E essa expressão eu sou, para concluir a nossa reflexão, significa, entre outras coisas, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Eu sou aquilo que você não é. Glória a Deus. Então, caro amigo, nessas 4 expressões do cuidado de Deus, você tem que acreditar, você precisa crer que Deus vê, que Deus ouve, que Deus sabe o teu problema e Ele age por você, porque Ele é aquilo e aquele que você não pode ser. Eu quero convidar você nesta oportunidade a orar comigo e convidar você a participar em um culto de uma igreja Assembleia de Deus, tendo o nosso pastor presidente, Ailton José Alves, como seu líder, e participar do culto e você também continuar na programação da Rede Brasil. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, queremos te agradecer nesta oportunidade por mais uma reflexão da Tua Palavra. Eu oro, Senhor, por cada um dos nossos telespectadores que acompanharam a esta reflexão, que estas palavras sejam de bênção em nome de Jesus.